Merino revela a Paulina que, caso ainda não saiba, ela e Paola são irmãs gêmeas, revelação que a deixa profundamente abalada. Carlinhos nota que Isabel está abatida por causa de Antônia, mas se recorda de que elas vivem brigando. Isabel comenta que, apesar das diferenças, o vínculo entre irmãos sempre prevalece, enquanto Carlinhos confessa que não sente muita afeição por sua irmã. Ela pondera que isso acontece porque ele não tem lembranças dela, mas assegura que com o tempo vai aprender a gostar. Moacir sugere que, para ver Isabel feliz, Carlinhos insista com o pai para que Antônia seja libertada. O garoto se prontifica a telefonar para Carlos Daniel, mas Isabel recomenda que espere o pai chegar. Logo depois, Carlinhos pede a Moacir outra história e ele começa a narrar uma aventura no Polo Norte. Abalada, Lalinha revela a Pedro que a Amadora a enganava para arrancar informações. Pedro a repreende por se encantar com qualquer um que lhe dirige elogios. Ao chegar em casa, Adelina descobre que Paulina foi detida. Paulina afirma ao delegado que nunca soube da existência de uma irmã gêmea. Ele então entrega a carta deixada por Dona Paula, onde ela revela que Paola é sua irmã gêmea, que ambas foram separadas ao nascer e que Paola foi adotada por outra família. Comovida, Paulina cai em prantos. Piedade tenta confortar Patrícia, que está inconsolável de tanto chorar por Paulina. Apesar de saber que levará tempo, Piedade mantém sua fé firme de que Paulina voltará pela porta da frente, mesmo depois de enfrentar seu sofrimento. Leda procura Galícia para conversar sobre Paola. Merino informa Paulina que desconfiam que ela já sabia que era irmã de Paola e que, na verdade, Paola teria sido sua vítima. Paulina e Carlos Daniel se revoltam com a acusação, mas o delegado afirma que ele poderá assistir ao interrogatório desde que não interfira. Indignado, Carlos Daniel sai decidido a procurar seu advogado. Paulina surpreende Merino ao declarar que não quer mais ver Carlos Daniel e pede que impeçam sua entrada quando ele retornar. Leda se apresenta a Galícia como integrante da família Brat e solicita ver Paola, mesmo após Galícia alertar que Paola está inconsciente e não reconhece ninguém. Patrícia vai até a fábrica visitar Rodrigo e em prantos conta que Paulina foi presa, deixando-o perplexo. Merino comunica a Paulina que ainda não descobriram quem causou o ferimento na cabeça de Paola, já que o suposto acidente continua sem explicação. Paulina sugere que perguntem ao amante que estava com Paola na ocasião. Merino observa que, como Paola está incapacitada de falar, todas as acusações acabam recaindo sobre Paulina. Paulina insiste que é inocente e afirma que, se a investigação for feita de maneira eficaz, a verdade virá à tona. Merino pede que ela conte como conheceu Paola Bracho. Galícia leva a Leda até Paola, que permanece imóvel. Paulina narra a Merino todos os acontecimentos, inclusive a armação do falso roubo da pulseira. Leda se impressiona ao ver o estado de Paola e Galícia comenta que até o próprio marido a rejeita. Leda explica que Paola abandonou Carlos Daniel, mas acredita que talvez ela seja inocente, lamentando que não possa se manifestar. Merino diz a Paulina que, se Paola fosse capaz de confirmar o que ela acabou de relatar, tudo se resolveria. No entanto, é possível que Paola faleça sem recuperar a fala, o que pode levar Paulina a ser condenada a no mínimo 10 anos de prisão. Paulina é conduzida até a cela onde chora. Lisete começa a perguntar pela mãe e comenta com Piedade que ela prometeu trazer uma fantasia de Mulher Maravilha. A menina também quer saber porque a mãe saiu com alguns homens enquanto o pai foi em outro carro. Piedade responde que eles tinham destinos diferentes e mente ao dizer que a mãe viajou, mas garante que ao retornar ela trará a fantasia prometida. Merino informa ao advogado de Paulina que ela está sendo responsabilizada por crimes de sequestro, tentativa de homicídio, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Ela deve permanecer isolada e não há possibilidade de pagamento de fiança para libertá-la. Paulina se surpreende ao receber a visita do Dr. Montesinos, que revela ter sido enviado por Carlos Daniel para atuar em sua defesa. Leda comenta com Stephanie que o mais incômodo é ela ter agora o mesmo sangue da sem-vergonha, o mesmo que corre nas veias de Paola. Stephanie responde que Willie também se revoltou com essa ideia, mas que tudo foi feito para proteger a vida da criança. Leda revela que viu Paola e que ela parece uma morta-viva, o que satisfaz Stephanie por considerar aquilo uma punição merecida. Para confirmar a prisão de Paulina, Leda telefona para a mansão e Lalinha atende a ligação. Paulina pede ao advogado que leve tranquilidade à família Bracho, cuidem bem de Carlinhos e tenham paciência com Stephanie. Montesinos assegura que conseguirá provar a inocência dela. Indignada, Lalinha confronta a Leda por ter denunciado Paulina em conluio com Willie. Leda justifica sua atitude, alegando que Paulina é uma criminosa. Lalinha defende a integridade de Paulina e revela que ela está atrás das grades, deixando Leda satisfeita com a notícia.
Lalinha conta ainda que foi usada pelo policial para ajudar na captura de Paulina e exige que Leda não volte a fazer contato, além de reforçar que Piedade não quer vê-la na casa. Leda conta a Stephanie que a usurpadora foi presa e Stephanie fica em silêncio pensativa. O advogado atualiza Carlos Daniel sobre a situação de Paulina e observa que nunca viu alguém tão serena diante de acusações tão graves. Carlos Daniel implora que Montesinos salve Paulina e declara com convicção que ela é inocente. O advogado lamenta que Carlinhos não possa contribuir, já que perdeu a memória, mas Carlos Daniel prefere manter o filho distante de tudo isso. Montesinos aconselha Carlos Daniel a não demonstrar tanta paixão ao defender Paulina perante a justiça, pois isso poderia levantá-lo como suspeito. Ele reforça que é essencial reunir o maior número possível de testemunhos favoráveis a Paulina. Stephanie admite que não sabe se Willie agiu certo ao denunciar Paola para prender Paulina. Leda observa que, pelo visto, Paulina conseguiu conquistar Stephanie ao doar sangue para ela. Willie aparece e se mostra satisfeito ao saber que a usurpadora está na prisão. Na cela, Paulina recebe sua refeição enquanto reflete sobre ser irmã de Paola. Em oração, pede a Deus que salve a vida dela e se oferece para trocar sua vida pela da irmã. Sorridente, Leda compra todos os jornais que noticiam a prisão da usurpadora e os leva para Stephanie e Willie verem. Enquanto Willie e Leda comemoram, Stephanie continua séria e em silêncio. Na mansão, Adelina e Piedade também se deparam com a manchete, o que deixa Piedade indignada diante de tantas mentiras. Ela decide que os jornais devem ser jogados fora para que Lisete não os leia e avisa que a menina não irá à escola até a próxima semana. Na fábrica, Verônica lamenta profundamente a prisão de Paulina. Carlos Daniel e Rodrigo, revoltados com a atitude de Willie por ter feito a denúncia, decidem que Stephanie não receberá mais nenhum valor da herança a que teria direito. Carlos Daniel se angustia ao pensar em como contará a Carlinhos que sua mãe está presa. Isabel e Moacir continuam cuidando de Carlinhos, que comenta que o pai não apareceu desde o dia anterior e apenas ligou pedindo para que ficassem com ele. Ele também nota a ausência da mãe. O menino confessa que sente saudades dos pais e acredita que isso significa que já está começando a amá-los. Isabel se comove com a revelação e, ao ser questionada, conta que seu pai já faleceu. Curioso, Carlinhos pergunta se Moacir ainda tem os pais. Moacir revela que perdeu o pai aos 10 anos, que ele era pescador e após pegar uma forte chuva faleceu de pneumonia. Carlinhos diz que não quer que seus pais morram, especialmente sua mãe. Montesinos nota que Paulina não se alimentou e ela explica que não consegue comer nada. O advogado informa que ainda hoje ela será levada para encontrar sua irmã gêmea, com o objetivo de realizar um exame que compare suas características físicas e confirmar até que ponto são idênticas. Paulina se anima com a chance de rever Paola e admite que ao descobrir que são irmãs, foi invadida por um sentimento de piedade. Montesinos alerta para ela não se sentir culpada. Verônica tenta acalmar Rodrigo, mas ele decide impedir o cunhado de entrar na fábrica e garante que vão encontrar uma maneira de atrasar o repasse do dinheiro. Stephanie implora para que Willie não vá até a fábrica, mas ele insiste e não promete voltar para o almoço. Montesinos deseja que Paulina responsabilize Paola, mas ela se recusa a prejudicar a irmã, alegando que Paola não tem condições de se defender. O advogado insiste que os filhos de Carlos Daniel precisam dela e que ele está apaixonado por ela. Paulina declara que nunca aceitará ser esposa de Carlos Daniel enquanto sua irmã estiver viva e talvez nem mesmo se ela morrer. Ela acredita que as crianças não devem ter como mãe uma mulher envolvida em um escândalo tão grave e lamenta não conseguir desaparecer da vida da família Bracho. O advogado ressalta que o melhor caminho é esclarecer tudo, mas Paulina prefere não prejudicar Paola e se dispõe a assumir toda a responsabilidade, permitindo que a irmã pareça uma vítima, protegendo assim a reputação dos Brachos. Mesmo assim, ela pede que Montesinos prove que não sequestrou Carlinhos. Ele explica que ao admitir ter assumido o lugar da irmã, todos vão acreditar que ela também cometeu o sequestro. Nesse momento, Merino a chama para levá-la até Paola. Willie é barrado na entrada da fábrica. Heloísa se espanta ao ver no jornal a foto da mãe de Carlinhos presa, mas percebe que o nome divulgado não é o mesmo. Ela então pergunta a Carlos Daniel, que retruca querendo saber se Carlinhos já viu a matéria. Na clínica, Paulina tem 5 minutos sozinha com Paola. Ela chora, diz que a perdoa e pede que se arrependa do que fez. Também garante que assumirá toda a responsabilidade. Willie invade a sala de Rodrigo discutindo com o segurança e Rodrigo com firmeza concorda em recebê-lo. Willie reivindica o direito de circular livremente pela fábrica, mas Rodrigo o desafia a recorrer à justiça se quiser. Ele questiona se é assim que lhe agradecem por ter livrado todos de uma criminosa, mas Rodrigo chama de canalha, relembrando que enquanto Willie fazia acusações contra Paulina, ela estava doando sangue para Stephanie.
Willie alega que Paulina fez isso para manipulá-los, mas que a estratégia falhou e demonstra satisfação com a prisão da usurpadora. Rodrigo informa que nem Willie nem Stephanie receberão qualquer valor financeiro. Heloísa acredita que Carlinhos não tenha lido o jornal e Carlos Daniel explica que a mulher mencionada na matéria é a mesma que estava no hospital, mas que é inocente. Heloísa concorda que tudo não passa de um mal-entendido e promete que Carlinhos não saberá disso por meio deles. Carlinhos fica contente ao reencontrar Carlos Daniel, mas logo pergunta pela mãe. Enquanto isso, a equipe responsável pelo exame de reconhecimento entre as gêmeas chega e Elvira e Galícia ficam impactados com a semelhança entre Paulina e Paola. A agente solicita que apenas as pessoas autorizadas permaneçam na sala. Os policiais e o advogado deixam o ambiente. A agente então pede que ambas retirem as roupas para o exame. O médico aponta que Paola possui uma marca nas costas, enquanto Paulina não apresenta essa característica. Rodrigo comunica a Willie que irão entrar em disputa com Stephanie para adiar ao máximo o repasse do dinheiro, além de cortarem a pensão, sugerindo que Willie comece a procurar um emprego, já que a briga judicial será demorada e cara. Willie se indigna, mas Rodrigo afirma que ele só poderá entrar na fábrica se tiver uma ordem judicial. Rodrigo questiona se Willie percebeu o preço da ousadia. Paulina está atrás das grades, mas ele está fora da fábrica e da convivência com a família Bracho. Mesmo diante da ameaça, Willie mantém a postura, mas Rodrigo adverte a evitar Carlos Daniel se quiser garantir sua própria segurança. Willie se recusa a sair, mas Rodrigo o empurra e chama o segurança, que o retira à força enquanto ele grita ameaças.